Senhor, irmãos. Hoje eu venho aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, gravar um vídeo, outro vídeo, né? O Senhor me mostrou algo em fevereiro, o Senhor me mostrou algo em março, e eu só fui obedecer ao Senhor em abril. E fiz os vídeos, gravei, postei até no canal do meu filho, tive que mudar o nome do canal, tenho lá só esses 2 vídeos, mas depois foram lá pessoas usadas por Deus e repostaram os vídeos. E hoje eu tô aqui por quê? Porque agora há poucos dias, no dia 3/7, para ser mais precisa, eu estava no canal Uma Família em Cristo e vi a irmã Kisla. Ela postou um vídeo de uma irmã africana que teve uma revelação de Deus. E eu assistindo esse vídeo, na volta do trabalho, o Senhor falou tremendamente através dessa irmã. E eu fiquei pensando que ela lá numa parte do vídeo, ela diz pra gente orar ao Senhor, levar a Deus em oração e orar, pedindo ao Senhor revelação de tudo que Ele tem nos falado, tudo que Ele tem nos mostrado, de sonho que Ele tem nos dado, nesse último tempo. E eu, pronto, fiquei com aquilo na cabeça. Isso foi no dia 3. E quando foi no fim de semana, eu fui orar ao Senhor e comecei a perguntar ao Senhor sobre o que Ele tinha me mostrado e que Ele tinha me falado em fevereiro, 17 de fevereiro de 2025. O Senhor tinha me dito, quando eu entrei para orar, tem até o vídeo já, a irmã Kisla também postou, alguns canais postaram, tá também no canal do meu filho, que eu coloquei lá o nome, Avivados pela Palavra, tem lá o vídeo, no qual o Senhor faz algo comigo na madrugada. O Senhor me desperta às 4 da manhã para eu ir orar, e o Senhor, ao que eu começo a orar, o Senhor me diz: filha, eu te despertei na 2ª hora da última vigília. E ali eu tive a certeza que Deus, Ele estava falando comigo que tinha me despertado, porque eu pedi para Ele me despertar, para eu ir orar no horário que Ele quisesse. E eu agradeci ao Senhor. Daí a pouco eu comecei a orar novamente. O Senhor disse: filha, eu te despertei na 2ª hora da última vigília. E eu tive a certeza que o Senhor estava falando do despertamento que Ele me trouxe no dia anterior para voltar a orar, para voltar a buscar, para voltar ao primeiro amor. E assim, eu agradeci ao Senhor novamente e comecei a orar novamente. E daí a pouco, o Senhor novamente falou: filha, eu te despertei na 2ª hora da última vigília. E com essa palavra, eu fui inundada com a certeza que o Senhor estava falando, o Espírito Santo estava falando sobre o arrebatamento. E ali eu comecei a falar em línguas estranhas, comecei a chorar, fiquei muito, muito impactada com aquela revelação. Mas, porém, eu fui buscar no outro dia, na semana seguinte, dias depois, a respeito disso, que seria a 2ª hora da última vigília, né? E fui buscar na Bíblia, fui buscar conhecimentos na internet, tudo. Mas, porém, eu não tinha parado para pensar e para fazer o que a irmã orientava. Vai orar e buscar do Senhor a resposta. Aí eu tive coragem de pedir ao Senhor, nesse dia, resposta. E comecei a pedir ao Senhor resposta. E foi exatamente aí pelo dia 6/7, mais ou menos, eu tive uma resposta do Senhor. Fui orar e tive uma resposta do Senhor. O Senhor me disse, logo depois que eu comecei a orar, o Senhor me disse, eu perguntei ao Senhor e Ele falou: filha, o que eu te falei? Eu falei: o Senhor me despertou na 2ª hora da última vigília. Pois bem, filha, qual mês que eu te falei isso? E eu falei assim: Senhor, o Senhor me falou isso em fevereiro. E o Senhor pegou e disse para mim: eu te despertei no 2º mês do último ano da minha igreja na terra. Irmãos, eu fui impactada e ao mesmo tempo fui inundada com um temor tão grande, tão grande. E ali eu pedi uma palavra do Senhor, que o Senhor me desse uma palavra de confirmação. Na hora que eu orei e pedi ao Senhor a palavra, o Senhor me trouxe uma palavra ali na construção do Templo de Salomão. E o Senhor me disse: filha, observa, já estão construindo, já estão fabricando os utensílios, já está quase tudo preparado. Daqui a nada isso irá acontecer.
Irmãos, e entrou meu filho no quarto de oração nesse instante e começou a orar comigo. Eu pedi para ele também tirar uma palavra. E saiu uma palavra em Cantares. E o Senhor me dizia, quando a amada está procurando o amado e não encontra, o Senhor me disse: filha, daqui a pouco o meu povo vai procurar por mim e não vai encontrar. O meu espírito vai ser retirado da terra. Irmãos, eu fiquei impactada. Isso era no domingo, de manhãzinha. E logo a seguir, nós fomos fazer um passeio. E no que fomos para esse passeio, nós passamos no supermercado. Quando eu entrava assim na calçada do supermercado, eu olhava para um lado e para o outro. E aquela sensação de despedida. E eu falei assim: Senhor, eu, na minha mente, falei com o Senhor: Senhor, eu estou despedindo das coisas, Senhor. Eu estou despedindo. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Daí a pouco, eu comecei a chegar mais perto da entrada do supermercado. E a porta era aquela porta com sensor. Ela abriu de repente. E eu dei de cara com o Senhor. E eu fui inundada. O Senhor tomou minha boca. E eu fui inundada a dizer algumas coisas para aquele senhor. Sem nem conhecer, eu disse para ele, na hora que a porta abriu, que eu vi ele me viu, dando de cara um com o outro, eu disse para ele: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí o Senhor pediu para eu falar com ele, eu fui inundada, foi logo assim, de imediato. Eu disse para ele: perdoa, libera perdão, onde é necessário liberar perdão, se volte para Jesus, volta o seu coração para Jesus, porque ele está voltando. E esse senhor, ele recebeu aquilo e sorriu e balançou a cabeça. De imediato veio uma outra senhora que estava ao telefone, ao celular, telemóvel, né? E ela escutou aquilo e falou comigo: fala com a minha prima aqui no telefone, fala com ela, porque eu tô falando com ela aqui agora, justamente de Jesus. Conta isso para ela que você tá falando. Irmãos, ali eu tive mais de 20 minutos falando com essa outra senhora ao telefone. Foi impactante, sabe? Enfim, resumindo e concluindo, o que o Senhor me disse sobre a segunda hora da última vigília. O Senhor me disse que, e como ele me despertou, como ele me disse isso em fevereiro de 2025, seria o quê? Seria o último ano da igreja dele na terra. Irmãos, eu fiquei impactada e na semana seguinte ainda com isso e orando e com muito temor. Não transmiti isso para mais alguém sem ser da minha família e uma pastora. Em oração, na semana seguinte, eu tive coragem de entrar na presença do Senhor e pedir ele que me revelasse sobre o outro vídeo, sobre o sonho, sobre quando ele me despertou para ler Abacuque na madrugada e me mostrou algo em sonho. E esse algo que ele me mostrou, inclusive, fala sobre o apagão que aconteceu na Europa. Isso aconteceu, o Senhor me mostrou mês e pouco antes de o apagão acontecer. E nesse mesmo sonho tem mais coisas. O apagão já se cumpriu e tem mais coisas. E eu tô aqui hoje para passar para todos, depois de fazer muita prova com o Senhor, com muito temor. Eu estou aqui hoje para passar para os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo a respeito desse outro vídeo, que também está na internet desde abril, no canal Vivados pela Palavra e alguns canais que compartilharam. E o que acontece, irmãos? Eu fiz muita prova com o Senhor. Nessa semana mesmo que o Senhor me revelou tudo isso, eu entrei para orar e pedi ao Senhor para falar comigo novamente. Ele falou: filha, pega papel e caneta. E eu lembrei do que ele falava em Abacuque 2 também, para Abacuque pegar, escrever, para que de longe pudessem ler. Eu peguei um papel e uma caneta, eu peguei até um caderno de desenho, peguei várias canetas e comecei a apontar tudo que o Senhor vinha colocando na minha mente. Ele falou: aponta o que eu te mostrei. Aponta o que você já sabia. Faz os apontamentos. Eu fui apontando. Na hora que eu terminei de apontar, o Senhor começou a ir falando. E eu fui começando a escrever, e colocando aquilo em ordem. E, irmãos, eu mesma fiquei impactada sobre tudo aquilo. Mas, porém, eu falei com o Senhor: Senhor, eu tenho medo que isso seja de mim. Eu preciso de confirmação do Senhor. Senhor, domingo é dia de ceia. Eu vou calar, silenciar as vozes do mundo. Vou entrar num propósito e vou silenciar as vozes do mundo. No próximo domingo, Senhor,
Lá na sede, que a ceia nossa é na sede, reunimos lá várias igrejas e ceiamos todos juntos. Lá na sede, se isso for do Senhor, o Senhor vai usar alguém lá para pregar sobre arrebatamento. E o nosso pastor presidente, Robson Ferreira, ele levou a pregação no dia 20/7. A palavra, irmãos, foi a eternidade. Irmãos, só foi isso, do começo ao fim. Jesus é lindo, eu tive a certeza que o Senhor estava falando. Mas, porém, irmãos, pedi várias outras confirmações, estava pior que Gideão. E o Senhor vem confirmando, só que com muito temor, porque isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Agora, na última semana agora, hoje nós estamos a 14 de agosto. Quando foi agora na última semana, se eu não me engano, agora dia 10, dia 9, dia 10, eu pedi ao Senhor mais uma confirmação. Por quê? Porque eu fui abrir a internet, fui abrir o YouTube para ver, enquanto eu trabalhava, escutar um vídeo. E o Senhor me levou num vídeo que uma criancinha de 2 anos tinha tido ali uma visão e tinha falado com anjos e tal. Irmãos, eu fiquei impactada com aquilo. Eu falei assim, Senhor, eu estou negando a tua obra de transmitir o que o Senhor tem me passado, ou eu estou certa em guardar? E o Senhor, eu orei ao Senhor, falei muito com o Senhor, pedi uma palavra, e o Senhor me levou em Eclesiastes, abri a Bíblia, o Senhor me levou em Eclesiastes 6, onde diz assim, o cabeçalho: é lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. E eu li todo o capítulo 6 de Eclesiastes. Só que, porém, o Espírito Santo me dizia assim, eu falei consigo no cabeçalho. E eu li novamente o cabeçalho e aquilo entrou dentro de mim, esse cabeçalho. É lícito gozar, você pode transferir, você pode repassar o que Deus mostrou, porque é de Deus. Só que, porém, essas revelações que eu estou dando aos meus, não quer dizer que podem satisfazer a alma. Ou seja, não é só por Deus ter revelado que nós já estamos no arrebatamento, que está garantido que nós seremos arrebatados. Não, o Senhor dizia, tem que me buscar, tem que santificar, tem que me buscar, a minha igreja tem que me buscar. Irmãos, eu fiquei ali impactada novamente, falei, Senhor, eu entendi que é do Senhor, mas Espírito Santo, a revelação desse título que o Senhor me deu agora, tudo isso, é a última vez que eu vou perguntar, Senhor. Essa revelação vem do Espírito Santo mesmo, vem do Senhor? E o Senhor me levou a abrir a Bíblia, novamente fechei e abri, e o Senhor me levou em Eclesiastes 12, onde diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 12, 11, diz assim a palavra: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E de mais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, depois dessa palavra que o Senhor me disse, eu não posso dizer mais nada, eu não posso negar, eu não posso fugir de transmitir isso para a igreja do Senhor, para aqueles que esperam o arrebatamento, para aqueles que Deus quer tocar com essa palavra ainda. Porque eu creio que se Deus tem mostrado, Deus tem despertado, Ele tem propósitos grandes ainda. Então, de forma que, irmãos, eu quero contar com relação ao segundo vídeo que eu postei em abril. Eu quero falar com vocês sobre algo que Deus me mostrou em março de 2025, só que eu só fiz o vídeo em abril. Isso depois que o Senhor ainda me pegou de jeito para eu fazer esse vídeo. Irmãos, na madrugada do dia 11 de março de 2025, eu fui despertada pelo Espírito Santo, através do meu filho.
No vídeo que já foi postado, eu conto tudo com detalhes. Aqui eu não vou contar tudo com detalhes porque o vídeo vai ficar muito extenso. Mas é necessário, irmãos. O que acontece? Nessa madrugada, o Espírito Santo me disse para eu ir orar. Era por duas e pouquinho da manhã. Eu falei assim, Senhor, mas eu estou tão cansada, não me vem palavras, eu acabei de deitar e eu não consigo ter palavras. O Espírito Santo falou assim, vai orar a palavra, vai ler Abacuque. E eu fui ler Abacuque, irmãos. Só que o Senhor me disse para eu ler todo o livro de Abacuque. E eu li todo o livro de Abacuque, porém, eu estava presa numa parte de Abacuque, onde diz assim, capítulo 2 de Abacuque, diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que se possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Irmãos, eu fiquei presa nessa palavra. E o Senhor não me deixava sair dali, o Senhor não me deixava. E como eu já tinha lido toda o capítulo de Abacuque, eu entrei em oração. Entrei em oração, ajoelhei mesmo na minha cama. O meu filho não estava bem, estava dormindo comigo nesse dia. Ajoelhei mesmo na minha cama. E ali eu comecei a orar. Daí a pouco eu me deitei ainda orando. E adormeci. No que eu adormeci, irmãos, eu tive um sonho. E o que acontece? Eu acordei com essa ordem do sonho. Foram várias coisas. O que acontece? Eu via nesse sonho que as pessoas estavam sendo perseguidas. Que existiam cristãos que ficaram no arrebatamento, que o arrebatamento tinha acontecido. Eu tinha certeza lá, todos estavam sabendo que o arrebatamento tinha acontecido. E eram cristãos, que nem todo cristão, porque é cristão, porque frequenta a igreja, fala que é cristão, vai subir no arrebatamento, irmãos. Vão ficar. Nós temos que pedir mesmo ao Senhor para endireitar os nossos caminhos, nos ensinar a estar preparado. É pela graça, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, o que acontece? Eu via cristãos sendo perseguidos e eu via as pessoas que não criam em Deus sendo controladas pelo sistema e levadas presas, mas elas achavam que estavam sendo protegidas. Elas estavam sendo levadas para umas lugares tipo barracas, tendas muito grandes, sabe? E via soldados ali perseguindo. E via assim, por quê, irmãos? Eu não estava lá. Alguém me mostrava isso. E eu via, do alto eu via isso. Então eu via que pessoas estavam fugindo para o campo e que tinha um senhor que, não me engano, parecia um pastor. Ele estava tentando resgatar pessoas o máximo possível para encaminhá-las para o campo. E assim, eu via tudo isso. Daí a pouco, esse tal senhor, ele foi descoberto. E no que ele foi descoberto, começaram a persegui-lo, só que não o encontrava. E sabe como é que eles foram descobertos? Eu não contei no outro sonho, no outro vídeo. Era justamente pela inteligência artificial. Foi por câmeras. Através de câmeras, via o agir dele, descobriram ele por aí. Mas, porém, foram atrás dele, até então não o encontraram. E na hora que isso acontecia, eu pensava comigo, a minha irmã agora, minha irmã Elisônia, vai ter que ser forte. Ela vai ter que ensinar a família dela, minha irmã de sangue, que eles não podem aceitar nada do sistema, porque se aceitar alguma coisa do sistema, acabou, é morte eterna. E nisso, irmãos, essa parte acabou. Essa parte do sonho. E veio outra coisa, veio outro sonho. E o que é nesse sonho? Era o aniversário do meu esposo. E o meu esposo sempre gostou muito de churrasco. E a gente estava naquela dúvida se faria ou não o aniversário dele, o churrasco de aniversário dele. Por fim, eu decidi que ia fazer uma surpresa para ele. Contei com a minha irmã de sangue e o meu cunhado e mais 3 pessoas que eu não sei quem é, para levar o meu marido para sair de casa, para distração, enquanto
eu preparava tudo para o aniversário, para tal surpresa, para tal churrasco. E eu fiquei preparando. Só que quando eu fiquei preparando, a casa não era minha, mas parecia que era lá no sonho. Era outro, um apartamento, era no alto, era tipo uma cobertura. E nesse meio tempo, tinha 3 irmãs comigo. 3 irmãs de igreja, não irmã de sangue, como a que levou meu esposo para distração. 3 irmãs de igreja, e elas me ajudavam a preparar essa decoração de casamento, irmãos. Só que, porém, eu fiquei impactada com aquilo, porque essa decoração de casamento, ela era... essa decoração de aniversário, ela era uma decoração de casamento. Era arranjos de flores, vasos de cristais, aquela coisa mais luxuosa, coisa mais linda. E nesse meio tempo, eu vi aquilo, eu falei assim, gente, mas isso não parece churrasco. Isso tá muito para casamento. E nisso, eu vi um vaso que eu falei com a irmã, pensei comigo antes de falar com ela. Pensei, se ela trocar esse por aquele, vai dar mais certo, não sei o quê. E eu pensei comigo, eu vou ter que ter muita cautela para não magoar minha irmã, porque ela está aqui me ajudando. E eu, com muita cautela, falei com essa irmã e ela aceitou trocar e disse que ficou muito lindo. E trocamos ali o vaso. E logo a seguir isso, irmãos, detalhe, era o churrasco do meu esposo, só que porém não havia carne, não havia brasa, não havia nada. Só havia essas 2 irmãs preparando essa decoração comigo, que era decoração de casamento. Nesse meio tempo, toca a campainha e a campainha tocando, meu esposo, com a minha irmã, com meu cunhado e mais 3 pessoas que eu não sei quem era. Porém, na hora que tocou a campainha, abriu a porta, surpresa! E aí, afinal de contas, deu tempo de fazer o aniversário do meu esposo pela fé. Nos abraçamos e acabou essa parte do sonho. Só que, porém, logo a seguir, o Senhor me mostrava também tudo de seguida, irmãos. O Senhor me mostrava em uma parede 4 interruptores em cima, 4 interruptores embaixo, numa parede. Cada um diferente do outro, irmãos. Eu conto tudo isso no outro sonho com mais detalhes. Aqui estou tentando correr um pouquinho. E o que acontece? Na hora que eu via esses 4 interruptores em cima e 4 embaixo, que se tornavam 8, 4 em cima e 4 embaixo, se tornava 8, eu fui ali despertada logo a seguir. E despertei na hora que eu abri o olho assim com isso tudo. A ordem foi essa. Acordei com essa ordem. E na hora que eu abri o olho, foi assim, instantâneo, vai acontecer um apagão. Veio assim, foi inundada com essa certeza, vai acontecer um apagão. E o apagão será em 8 lugares diferentes. Irmãos, eu fiquei com aquilo. Aí na mesma hora me veio a palavra de Abacuque, que eu fiquei presa, que o Senhor diz para ele. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna legível sobre tábuas para que possa ler o que correndo passa. Irmãos, na hora eu corri, peguei um caderno, fui pro escritório, escrevi tudo da forma que eu tô contando para vocês. Irmãos, e depois, passado muitos dias, depois do Senhor me apertar, mês e pouco, eu fui gravar. Então, de forma que acontece? Eu gravei e postei no canal do meu filho, que não tem quase nada de seguidor, não chega nem 100. E depois, acho que depois de uma semana, o Senhor me disse para eu entrar em algum canal e mandar para lá a mensagem para eles verem o vídeo e repostarem. E assim eu fiz, irmãos. Por quê? Porque era canal que tinha muitos seguidores. E o Senhor dizia aqui que era para Abacuque escrever e aquele que está de longe possa ler. Então eu não podia guardar isso só no canal do meu filho. Irmãos, e isso teve muita repercussão. 2 canais que eu saiba repostaram, sabe? E realmente, o que acontece? Dia 28 de abril aconteceu o apagão na Europa. Então, de forma que acabou tudo ali. Porém, o vídeo acabou, o sonho acabou, postei o vídeo e fiquei esse tempo todo sem perguntar ao Senhor o que era, sem entrar em oração com o Senhor com relação a isso. O que acontece? Eu agora
depois na semana antes do dia 20 do 7, 20 de julho, eu fui orar ao Senhor, irmãos, e tá aqui. O que o Senhor me passou, eu fiz em caneta, escrevi tudo em caneta, mas como eu não tenho computador, quando foi agora a noite passada que o Senhor, depois de me confirmar tantas vezes, eu fiz no telemóvel, imprimi e colei aqui nessa cartolina, irmãos, porque eu achei necessário fazer o que o Senhor falou, colocar num papel para vocês entenderem o que foi passado de revelação, irmãos. No sonho, o que acontecia? Eu via, em primeiro lugar, eu via a perseguição. Eu via as pessoas que ficaram sendo perseguidas e as pessoas que ficaram, que não criam em Deus, sendo levadas e controladas pelo sistema. Só que quando eu via a perseguição, eu sabia, e todos nós sabíamos, que o arrebatamento tinha acontecido. Ele já tinha acontecido. Então, eu fui colocando da forma que o Senhor me colocou, mas Ele foi falando comigo. Então, você via perseguição, mas sabia que o arrebatamento tinha acontecido. Então, não aconteceu primeiro a perseguição, aconteceu primeiro o arrebatamento. E eu enumerei aqui, irmãos. Enumerei aqui o número 1, arrebatamento já tinha acontecido. 2, a perseguição. Depois, vinha, na ordem que foi me mostrada no sonho, vinha o aniversário do meu esposo, que ficou como 3. E depois me vinha aqui o número 4, que vai acontecer um apagão. E será em 8 lugares. Ao acordar, isso aqui é bem importante eu lembrar, que quando eu acordei, no outro sonho eu não falo isso. Eu falei para minha família, no outro vídeo eu não falo isso. Eu falei para minha família, antes de gravar o vídeo. Mas, pronto, eu não tinha certeza e eu fiquei confusa e não falei. Mas é bastante relevante, sim. Vai acontecer um apagão em 8 lugares. Só que ao acordar, irmãos, eu tinha a visão de 8 lugares. Mas não sei porquê, na minha mente vinha que era 10. Então, como eu fiquei com aquela confusão, eu só coloquei no antigo vídeo os 8 lugares. Não foi 10 que eu coloquei, mas é importante lembrar desses 10 aqui. Então, eu apontei aqui como os interruptores. 1, 2, 3, 4. Aí depois, mais 4, que faz 8. Enfim, isso foi dia 11 de março de 2025. Irmãos, na hora que eu terminei de fazer essa parte, num papel normal, comum, escrevi tudo ali. Aí o Senhor começou a falar comigo. Agora, filha, você vai inverter os papéis. Você vai colocar de trás para frente, consoante o que já aconteceu, porque já aconteceu o apagão. Eu já te mostrei e aconteceu, um mês e pouco depois, dia 28 de abril, aconteceu o apagão na Europa em 8 lugares. Então, eu enumerando, eu coloquei como 5, quinto acontecimento. E depois veio o aniversário do meu esposo, que foi agora 4 do 7, 4 de julho. Irmãos, para esclarecer essa troca, eu quero ler, eu deixei aqui isso aqui para eu ler para os irmãos. O que o Senhor me falou, como é que foi a revelação para eu chegar nessa troca. O que acontece? O Senhor me falava, as 3 irmãs de igreja que me ajudavam a decorar a festa surpresa do meu esposo, na verdade são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Ele está ajudando a nos adornar como igreja, como noiva do Senhor para o grande dia. Aí o Senhor me falava sobre isso. A festa, ela é surpresa. Realmente o arrebatamento é surpresa. Realmente ele vai acontecer de surpresa. E aí o Senhor falava com relação à sugestão, nessa parte do aniversário do esposo, o que acontece? Com relação à troca dos vasos, que eu contei agora atrás no sonho, quando eu sugeria com muita cautela a troca dos vasos para uma das irmãs, na verdade, a troca dos vasos de decoração de casamento, com muita cautela, na verdade, se trata de eu trocar a ordem que o Senhor mostrou, de eu fazer essa troca aqui. Aqui foram mostradas quantas coisas? 1, 2, 3, 4.
mostrada foram 3, falada foi 1, com total certeza. Então ficou em 4 coisas. E aqui o Senhor falava, troca do vaso do sonho que eu te falei, é para você fazer isso. Troca agora de lugar, filha. Troca de lugar. E no próximo passo eu vou trocar de lugar para vocês verem. Então, o que acontece? O Senhor me mostrou, porém, o que não foi mostrado, mas sim revelado no sonho, era para manter no mesmo lugar. Já vou falar sobre isso. O que não foi mostrado, esse aqui, o arrebatamento não foi mostrado, mas foi dito, já sabia. Esse aqui foi mostrado, esse aqui, perseguição, aniversário e apagão foi mostrado. Porém, na perseguição, sabia, tinha certeza que já tinha acontecido. Então, este mantém no lugar. E aqui, irmãos, supostamente a festa seria o churrasco, mas não havia nenhuma carne. Isso não vem da carne, isso dizia meu Senhor. Isso que você está fazendo, essa troca, essa revelação não vem da carne, mas sim é revelado do meu espírito. O Senhor me disse isso tudo nessa parte do sonho do aniversário, irmãos. Não havia carne, não havia churrasco. E eu fiz essa festa pela fé. Se Jesus voltasse antes, amém. Se ele não voltasse desse tempo, amém. Quando eu abracei o meu esposo, eu conto com detalhes no outro vídeo. Aí foi surpresa, foi aquele alívio, tipo assim, agora Jesus tá para voltar. Então, dessa forma, e mantendo a ordem que o Senhor disse, o que seria aqui? Seria, do mostrado, seria a perseguição. Só que o Senhor me disse com muita cautela, vai trocar de lugar. Vai manter no lugar, vai trocar tudo de lugar, vai fazer 4, como se fossem os 4 interruptores em cima e 4 embaixo. Você vai transmitir o que eu vou passar agora, simbolizando os 4 de baixo. Então, o que acontece? Mantendo no lugar, aqui na perseguição, já sabia que tinha acontecido o arrebatamento. Então, eu teria que colocar antes da perseguição o arrebatamento da igreja. Foi o que eu fiz aqui, conforme o Senhor foi me dizendo. E logo a seguir, a perseguição dos cristãos que ficaram depois do arrebatamento e o controle pelo novo sistema. Assim ficou a ordem. Então, de forma que eu fiz conforme o Senhor me direcionou. 4 em cima, 4 embaixo, mas com essa troca. E aí, o que eu quero dizer aqui, irmãos? Eu quero dizer que, buscando, eu enumerei aqui 8 interruptores. Eu enumerei aqui todos. E o arrebatamento aconteceu no 7. No número 7, irmãos, eu coloquei aqui os meses. Quando o Senhor me mostrou foi em março. Contando dessa forma foi a 11 de março, mas eu não contei o dia, eu contei o mês. Mostrou em março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Irmãos, aqui eu enumerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, até setembro dá 7 meses. O Senhor disse que isso iria acontecer no tempo certo. Ele me disse em Abacuque que isso iria acontecer no tempo certo. Então, com isso que o Senhor me disse, aqui nesse mistério dos interruptores, existe um mistério que aqui será revelado o que vai acontecer no tempo certo. Então, contando tudo, o tempo certo, o arrebatamento deu no número 7. E justamente deu 7 meses após o que o Senhor me falou, que daria em setembro. E agora em setembro nós teremos a festa das trombetas. Eu não vou entrar nesse detalhe, que se você buscar na internet, você vai ver muita gente falando sobre o arrebatamento em setembro, a festa das trombetas. E o que quer dizer a festa das trombetas, o rapto da igreja, enfim, irmãos. E aqui eu coloquei só o mês. Mas se nós olharmos para aqui, o que acontece? Eu coloquei o dia. Do dia 11 de abril a 11 de maio, um mês. De 11 de maio a junho, outro mês. E assim foi. O que daria em outubro. Irmãos, eu estou inundada com a certeza do Senhor, da parte do Senhor, que o arrebatamento acontecerá entre setembro e outubro, mais tardar novembro, porque o Senhor disse em Abacuque e o Senhor me mostrou aqui que era 8 lugares, porém, na minha mente vinha 10, ou seja, se tardar, como diz em Abacuque,
porque a visão ainda é para todo o tempo determinado. Até o fim falará. Toda a revelação que o Senhor me disse, até o fim ela falará. Está aqui dizendo como Abacuque, e o Senhor me frisou muito aqui. E não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, irmãos, essa parte do sonho que eu não passei no outro, mas eu deixei aqui frisado, que era 8 lugares o apagão, e aconteceu o apagão, aqui simplifica essa questão. Conforme a gente conta os meses, temos alteração. Eu tenho no meu coração, da parte do Senhor, irmãos, que o arrebatamento acontece entre setembro, outubro e até novembro, porque são 8 coisas a acontecer. E até novembro, a perseguição ao povo de Deus vai acontecer, irmãos. Se contarmos de dia 11 a dia 11, o arrebatamento mais tardar seria a 11 de novembro. A perseguição à igreja, aos cristãos que ficaram, o novo sistema, dominando, a partir de novembro para lá. Irmãos, e tudo isso, ainda o Senhor me falava mais essa madrugada. O Senhor ainda me falava mais. Filha, quantos continentes existem? E eu falei assim, gente, nem sei quantos continentes, ao certo. Fui na internet buscar. Irmãos, existem 7 continentes. Tem país que conta 6. Mas o certo que mais contam, 7 continentes. Por quê? Por causa da divisão da América. América do Sul, América do Norte. Então se torna 7. E o Senhor me dizia, filha, te mostrei 8 interruptores. Por que eu te mostrei interruptores? O que é o significado da palavra interruptor? A palavra interruptor é um dispositivo que interrompe, que liga ou que desliga alguma coisa. O interruptor é algo que causa interrupção. E o Senhor me dizia, filha, o apagão, o interruptor, quer dizer que... Entenda, filha. Quer dizer que o Senhor está me dizendo que através dos interruptores que Ele me mostrou, o Senhor me dizia essa madrugada que Ele vai interromper a ação do Espírito de Candalamanaias. Ele vai interromper a ação do Espírito Santo de Deus na terra. Que vai acontecer o arrebatamento e Ele vai interromper a ação do Espírito Santo na terra. Vai cessar o agir do Espírito Santo na terra. Por isso que o Senhor me mostrou interruptores diferentes nas paredes. Ah, minha irmã, mas porém, são só 7 continentes. O Senhor me falava sobre os continentes. São quantos continentes, filha? Fui estudar nessa madrugada, não dormi. E fui estudar sobre os continentes. Então, são 7 continentes. Pois é, filha minha, eu vou interromper. Pelos 4 cantos dessa terra, eu vou interromper a ação do meu Espírito Santo. Não vai ter mais ligação com o Espírito Santo. Mas, porém, eu te mostrei 8. Por que não são 8 continentes? Porém, filha, eu vou interromper, só que a vida vai continuar. A vida aqui na terra ainda vai haver, só que vai ser na escuridão. Vai ser na escuridão. Por isso eu tenho mostrado o apagão para muita gente. Vou apagar a luz do meu espírito na terra. Vai acontecer, sim, no 8º, mas a partir daí será só escuridão. E assim, irmãos, o que acontece? Eu estava buscando e por acaso eu vi um vídeo também essa manhã e o irmão falava sobre o número 7. E realmente, irmãos, calhou, deu certo aqui que o arrebatamento deu no 7. E o Senhor já tinha me falado na madrugada sobre a criação de Gênesis. Deus descansou, no 7º dia ele descansou da obra dele. Então, aqui é o descanso da igreja, irmãos. E o número 7, eu escutando o irmão hoje de manhã falar, o irmão falava que o número 7, realmente eu parei e pensei, o número 7, ele tem um altamente significativo. Ele é altamente significativo. Ele fala sobre as 7 trombetas em Apocalipse, fala sobre os 7 selos, as 7 taças, além de falar em Gênesis sobre o dia do descanso. Então, irmãos, é um dia
altamente significativo. E vocês sabiam que o mês de setembro é o mês, setembro significa 7? Então eu, irmãos, estou orando, estou esperando o arrebatamento da igreja entre setembro e outubro, mais tardar, como foi aqui, 10 na minha mente, mais tardar até novembro, irmãos. Vamos nos preparar, porque o Senhor, Ele tem pressa. O Senhor, Ele tem pressa, Ele tem despertado os seus, mas nós não podemos deixar de lembrar que o quê? Não é porque o Senhor tem nos mostrado, algo que nós já estamos com o arrebatamento garantido. Não quer dizer que porque o Senhor tem mostrado, nós já estamos no arrebatamento. Não, o Senhor me disse que é necessário buscar, é necessário a gente buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor, para a gente ver. Pergunta ao Senhor, entre em oração. Senhor, eu estou preparado, eu estou preparada para o grande dia do Senhor. Senhor, tem de misericórdia da minha alma. Se converta verdadeiramente ao Senhor e peça para Ele endireitar os teus caminhos. Peça para Ele mostrar onde é necessário você se posicionar, onde é necessário você se consertar, liberar perdão, perdoar. É necessário você crer que o Senhor é seu único e suficiente Salvador e viver por Ele. É necessário a gente fazer a nossa parte, a gente tirar a pedra, para então a gente no dia do arrebatamento não ter nada que nos impeça de partir com o nosso Senhor. O vídeo ficou muito grande, eu espero que tenha ficado esclarecido. E o que acontece, irmãos? Eu acho que dá para vocês analisarem com mais precisão sobre a filmagem, sobre os pontos que eu colei aqui, falei tudo. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Irmãos, eu não pedi nada ao Senhor. E eu não queria estar fazendo esse vídeo. Mas em obediência ao Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Eu estou em oração, oro pela sua vida, oro pela minha casa, orem pela minha casa também, pela minha vida. Vamos nos posicionar, porque o grande dia do Senhor está perto e depois só restará tribulação. Irmãos, eu busquei na internet, e se vocês buscarem também, sobre arrebatamento este ano. Irmãos, o que vocês vão ver de pessoas que Deus tem revelado, grandes, pequenos, velhos, novos, distantes. Irmãos, é inúmero o conteúdo que está acontecendo, que Deus tem revelado ao seu povo. E o Senhor diz que Ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas.